Nos diz a Escritura: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, de trombeta falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo é semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, sempre proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. Louvamos a ti. E agora precisamos ouvir a tua voz falando conosco. Edifica a tua igreja, encha-nos com teu Santo Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos na sede de um governo, imaginamos sempre a beleza de um palácio. É assim, por exemplo, em nosso país. Quando você vai a Brasília, os 3 poderes, legislativo, judiciário e também o executivo, cada um deles tem um palácio que os abriga. Há uma beleza arquitetônica, há toda uma preparação, uma pompa. Não são lugares deixados de lado. São lugares, claro, cheios de segurança, mas também cheios de beleza. E isso, claro, não é só aqui em nosso país. Se considerarmos a sede de cada um dos governos espalhados pelo mundo, sempre estaremos falando de lugares maravilhosos, extraordinários, belíssimos, ricos, cheios de esplendor. Quando nós pensamos no lugar específico onde fica o governante de uma nação, aí, nesta sala privativa, fechada, ainda mais beleza, há ainda mais riqueza, glória, esplendor. Mas neste texto de Apocalipse, o Senhor vai dar a nós uma visão gloriosa que transcende, supera qualquer trono humano. E é justamente por isso que nós falaremos da distinção do trono de Deus, que não pode ser comparado com qualquer reino humano, nem nos seus aspectos belos da arquitetura, e claro, muito menos pode ser comparado quando o nível de comparação está no caráter ou na excelência do rei que o governa. Nós temos aqui
a sequência de Apocalipse. Temos feito a exposição deste livro até então. Vimos no capítulo 1 que o Senhor se apresenta de forma gloriosa à sua igreja. Já falamos que Apocalipse não é um livro para se temer. Apocalipse não é um livro para te deixar assustado, muito pelo contrário, é um texto escrito para consolar a igreja. E Deus consola a sua igreja, justamente se apresentando como sendo o Deus vivo, glorioso, o Cristo que ainda vive e reina. Depois ele passa a fazer este consolo de forma particular, enviando cartas do próprio Senhor Jesus Cristo para as 7 igrejas da região da Ásia Menor. Aquelas igrejas recebem então o consolo do Senhor, recebem a advertência do Senhor e os elogios por parte do Senhor que conhece a sua igreja. Neste caminho de consolar os seus, o Senhor fala: eu estou vivo, eu conheço vocês, eu conheço as qualidades de vocês, os defeitos de vocês, e faço promessas a vocês, garantindo a vocês um futuro melhor se vocês forem fiéis a mim. Agora, na continuidade deste consolo, o Senhor convida João para ir até a sala do trono. O texto nos diz: depois destas coisas, depois de ter contemplado esta mensagem às igrejas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Nós lendo o texto de Apocalipse, capítulo 1, vemos que esta voz é a voz do Cordeiro, é a voz do Senhor Jesus Cristo, é a voz que fala com João, é a voz do Cristo vivo, que vivo está, que fala com os seus, que consola a sua igreja, que adverte a sua igreja, e mais uma vez fala com João, dizendo a ele: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. É feito para o João então o convite para ir para o céu. E é muito importante nós falarmos disso. Qual era a percepção terrena em relação ao governo? Aqueles crentes estavam sendo governados por Domiciano, o imperador romano. Estamos falando aqui do ano 94. Domiciano massacrava o povo de Deus, perseguia os cristãos, tributava de forma injusta diversos povos, dominava as nações de forma dura, sanguinária. E pior, este governo romano era um governo cheio de corrupções, de traições, de tramas, de propinas rolando aqui e ali, para que nessas pequenas vilas, onde Roma tinha os seus súditos e os seus governantes, houvesse algum tipo de prestígio especial para quem de repente pagasse mais, ou fosse melhor visto pelo imperador. A visão da igreja era uma visão desesperançosa. Quando a igreja pensava em governo, quando a igreja pensava em política, quando a igreja pensava naqueles que a governavam, a igreja se via em total desespero. Quem nos governa é corrupto, quem nos governa nos persegue, quem nos governa faz o mal, quem nos governa se opõe a Deus. Não há qualquer tipo de virtude no Império Romano. A visão do trono terreno era uma visão trágica. A visão do trono daqueles que estavam aqui na terra era a pior possível. Por isso Jesus vai agora chamar João e falar: sobe para aqui. E o convite de Jesus é para mostrar quem de fato está no trono. Não é Domiciano. Quem reina, quem governa, quem soberanamente rege todas as coisas é o Senhor, nosso Deus. Sobe para aqui, porque eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Preste atenção nisso. O futuro está nas mãos do Senhor. E por quê? Porque Ele determina todas as coisas, porque Ele governa todas as coisas, porque Ele tem poder para executar os seus planos. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus completa o seu plano, não apenas porque este plano é sábio, não apenas porque este plano vem de uma mente soberana. Deus completa e cumpre todos os seus planos, e pode falar com autoridade para João: vem aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer, porque Ele é poderoso para fazer cumprir todas as coisas que determinou. Por isso, com segurança Ele fala: vem e veja as coisas que hão de acontecer. Nós não podemos fazer isso. Por melhor que sejam os nossos planos, por melhor que seja a nossa escolha de governo,
Não dá para nós imaginarmos o que será no próximo ano. Se virá outra pandemia, se virá um outro problema, talvez climático, um outro desastre. Todas essas coisas que não estão sob o nosso controle podem frustrar os nossos planos. E nós não temos poder para revertê-las. Você imagina uma coisa e logo isso é completamente distorcido. Semana passada, Dia dos Pais, estava aqui pela manhã na igreja, feliz, contente, escola dominical. Já tinha visto meu pai no dia anterior, meu sogro também, então pensei, agora eu vou chegar em casa, vou dormir tranquilamente para ir bem para a igreja à noite. Depois do almoço me deu uma dor absurda, corri para o hospital, estava com pedra no rim. Fiquei a tarde inteira no hospital. Acabou o sono, acabou o descanso. Mandei mensagem para o reverendo Tiago, falei, pastor, estou aqui no hospital, não sei se chego a tempo para pregar aí em São Paulo. Pela graça de Deus, a pedra foi embora, me recuperei, tomei um copo d'água e fui embora, fui lá para São Paulo e preguei a palavra. Mas veja, quantas são as coisas que fogem do nosso controle. Coisas que você não planejou e que não tem poder para mudar. Mas com o Senhor não é assim. Ele pode afirmar com toda certeza, eu te mostrarei o que vai acontecer. Porque quem vai dizer o contrário? Quem vai falar, não, Senhor, não vai ser deste jeito? Quem é homem? O homem para que lhe impeça de fazer alguma coisa. É o que nos diz o texto de Isaías 40. Pois bem, imediatamente eu me achei em espírito. A condição em espírito, porque o corpo só herdará aquilo que é celeste depois de estar em estado de glória. Nosso corpo não habitará o céu enquanto não for transformado e se ver livre dessa condição caída. Após a morte, estaremos com Cristo e o nosso corpo aguardará o dia da sua ressurreição, para que este corpo em glória, aí sim, possa estar diante do Senhor. Por isso João foi levado ao céu em espírito. O mesmo acontece com o apóstolo Paulo, nos foi registrado lá na segunda carta aos Coríntios, quando ele fala que em espírito foi levado ao céu, para ver as coisas que estavam ali acontecendo. Imediatamente, por meio deste convite feito por Cristo Jesus, João se vê no céu. E a partir desse momento, nós começamos a ver a distinção do trono de Deus. Primeiramente, este trono é distinto por quem o ocupa. Ele é completamente diferente de qualquer trono humano por conta da pessoa que lá está sentada. Diz o trecho, diz o texto, no trono está alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Quem está no trono? É o Senhor nosso Deus. E este é espírito. Não dá para ser contemplado, visto por olhos humanos. O que é visto? O fulgor da sua glória. João olha para este trono, e nesta visão espetacular, extraordinária, o que ele vê é a luz, o esplendor do Senhor nosso Deus. E neste esplendor, ele não encontra palavras para descrever. Então coloca que é semelhante a, que não dá para dizer o que Deus é. Isaías 40, mais uma vez, nos diz, a quem, pois, me comparareis? Não dá. Qualquer outro Deus pensado pela mente humana foi pensado a partir de alguma coisa. O Deus do sol, o Deus da lua, deuses semelhantes a homens, maiores ou menores, mas sempre partem de um ponto de referência. Mas o nosso Deus não dá para descrevê-lo. Não dá para acertar em uma comparação sendo feita com ele. João se limita a falar daquilo que pode, ou pelo menos daquilo que consegue. E nesta tentativa de falar toda a beleza, todo o esplendor, toda a glória que ele está vendo, ele diz, é semelhante. Ele vai usar duas pedras aqui, ao jaspe, puro, cristalino, e a pedra de sardônio. A pedra de jaspe pode ter várias cores. Mas quando o texto traz a ideia de ser uma pedra cristalina,
aponta então para aquela mais clara, pura, branca, que mostra o quanto o nosso Deus é santo. Não há qualquer mancha ou marca de impureza nele. A santidade do Senhor faz com que o seu aspecto transmita a maior pureza e cristalinidade possível. O sardônio, por sua vez, tem a cor avermelhada. E isso faz referência ao sangue da redenção, ao sangue de Cristo, sem a qual jamais teremos a condição de ver e estar na presença de Deus. Das duas figuras que nós podemos considerar sobre o Senhor, ele é o Deus Santo, mas é também o nosso Salvador. Ele é o Deus Santo, mas é também o nosso Redentor. Ele é o Deus Santo, excelso, superior a tudo e a todos, mas que ainda assim revela em seus atributos amor e demonstra este amor enviando o seu Filho para morrer na cruz e verter o seu sangue em nós. Este trono é distinto por quem o ocupa, mas este trono também é distinto por conta da sua graça. Diz o texto que ao redor do trono há algo semelhante a um arco-íris. Há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Quando nós olhamos a Escritura, o arco-íris foi colocado pelo Senhor para representar a sua misericórdia. A aliança que ele firmou com Noé, depois que o povo saiu da arca. Eu não tornarei a destruir a terra desta forma, com um dilúvio. Para dar prova da minha misericórdia para com vocês, ponho este sinal no céu. Que João contempla, logo atrás deste trono, é a figura de um arco-íris, que remete a esta graça, esta bondade e a aliança que o Senhor tem com os seus. Este trono é distinto por quem o ocupa. Este trono é distinto porque transmite sobre a graça do Senhor. Este trono também é distinto por conta dos ministros que o cercam. Diz o texto no verso 4, que ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Nós olhamos a representatividade do número 24, bem como todos os múltiplos de 12 no livro de Apocalipse, sempre é uma referência ao povo de Deus. O povo de Deus, Antigo Testamento, foi representado pelas 12 tribos de Israel. O povo de Deus, no Novo Testamento, é representado pela figura apostólica, os 12 apóstolos. Quando nós compreendemos, então, a totalidade do povo de Deus, os santos eleitos pelo Senhor no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o povo da Antiga Aliança e da Nova Aliança, nós temos aqui, então, a representatividade nestes que foram os líderes e os representantes do povo. Significa que todo o povo de Deus está diante do Senhor para reinar juntamente com ele. Isso tem a ver com a promessa que o Senhor havia feito. E nós lemos aqui na Escritura, no capítulo de número 2 de Apocalipse, na carta escrita a Tiatira, o texto nos diz assim no verso de número 26, ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de ferro, de barro. O texto diz que aqueles que fossem fiéis receberiam o direito de governar com o Senhor, regeriam as nações com o Senhor, governariam com o Senhor. E aqui está o cumprimento da promessa. Veja, João, as coisas que hão de acontecer. Lá está o meu povo, representado pelos seus líderes, reinando e governando juntamente comigo. O mesmo é dito por Paulo quando ele escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, versos 11 e 12. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Aqui estão os ministros do Senhor. Eles estão vestidos de branco. Mais uma vez, tal qual foi dito na promessa. Quando nós lemos a carta escrita a Sardes, no capítulo 3, verso 5, o vencedor será assim vestido com vestiduras brancas.
De modo nenhum apagarei o seu nome. Lendo a carta à Laodiceia, no capítulo 3, verso de número 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires. O texto nos fala que aqueles que estarão com Cristo serão vestidos com vestiduras brancas, que aponta para a pureza. Nós falamos da visão que Zacarias teve, do líder, do sacerdote, o representante do povo diante de Deus, tirado do fogo como que um tição, como que uma brasa suja, que a tudo suja no que toca, mas purificado pelo Senhor e recebendo vestes brancas do Senhor, que o nosso Deus é aquele que nos purifica de todo pecado. Agora veja como há distinção nesse trono. No trono dos homens, os ministros que o cercam, por vezes são corruptos. Por vezes estão tramando até mesmo contra o rei. Por vezes estão trabalhando contra o povo. Mas os ministros de Deus, aqueles que estão ao lado do Senhor, na sala do trono, estes são puros, estes são santos. Somos nós, os eleitos do Senhor. E eles reinam, possuem as suas coroas. Também em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 26, o texto nos diz: eu lhes darei autoridade. Essas coroas estão ali para mostrar que estes, do povo de Deus, voltam a ter autoridade sobre as coisas criadas. Foi assim que o Senhor nos constituiu. Em Gênesis capítulo 1, verso de número 26, a Escritura nos diz que o Senhor nos colocou no jardim, colocou Adão no jardim e deu a ele domínio, regência, governo sobre todas as coisas criadas. Governo este que foi corrompido por conta do pecado. Quando lemos o texto do Salmo 8, diz o texto que o Senhor colocou o homem para ser coroa sobre toda a criação. E agora, redimidos do pecado, com vestiduras brancas, mais uma vez estamos como corregentes do Senhor, ao lado do Senhor, para reinar com o Senhor e dominar de forma plena, pura e santa toda a criação. Este trono é distinto por quem o ocupa. Este trono é distinto pela graça e misericórdia que transmite. Este trono é distinto pelos ministros que estão ao lado do Senhor. Mas há um quarto motivo do porquê este trono do nosso Deus é distinto. Ele é distinto porque também é um trono de justiça. E diz o verso de número 5, do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Os relâmpagos e trovões apontam para a ira do Senhor. É o Deus bondoso, é o Deus gracioso, mas também é o Deus justo. Agora veja que interessante. A primeira visão que João tem é da graça do Senhor. Porque aquilo que nós, o povo de Deus, temos é a graça do Senhor. Agora veja esta sobreposição. É como se a ira do Senhor sempre estivesse lá, reservada para nós. Mas um ato gracioso toma a nossa frente e recebe essa ira no meu lugar e no seu lugar. O que João vê e contempla é o arco-íris, a bondade de Deus, a graça de Deus, contendo e detendo toda a ira do Senhor, que esta sim é reservada para os ímpios. Quando nós lemos o texto de Apocalipse, capítulo 11, depois de arrebatar a sua igreja, o texto vai nos dizer o seguinte: ai daqueles que estiverem na terra. E o texto diz então que o céu se abre, e aqueles que estão na terra, aqueles que não foram arrebatados pelo Senhor, aqueles que não foram eleitos pelo Senhor, aqueles que não creram em Cristo Jesus, o que eles veem e o que eles contemplam em Apocalipse 11? Trovões, relâmpagos, saraivada. Quando os céus se abrem para o ímpio, que o ímpio vê não é o arco-íris, não é a graça, não é a bondade, não é a pessoa de Cristo. O que o ímpio vai ver e contemplar é este outro lado do trono. São as costas do Senhor, dando as costas para eles, para que estes então recebam a ira do nosso Deus. Mas nós somos assegurados, nos refugiamos à sombra da cruz, da redenção,
da graça do nosso Deus. As 7 tochas apontam para a plenitude do Espírito. Já dissemos aqui que o número 7 representa aquilo que é perfeito. O Espírito Santo, de forma perfeita, sondará mentes e corações para trazer o juízo de Deus. Nada vai escapar, porque a luz do Senhor, tal qual tocha de fogo, colocará em evidência os pecados. Nada ficará escondido, que ele sondará mentes e corações. Este trono do Senhor exerce graça e bondade para os seus, mas traz também dura justiça para os ímpios. Este trono do Senhor é distinto também por conta dos seus adoradores, dos súditos deste rei. Este não tem ao seu redor bajuladores e interesseiros. Este rei não tem ao seu redor pessoas que talvez o traiam, pessoas que envergonharão o seu nome. Não. Agora, ao lado dele, há o seu povo, reinando e liderando com ele. Mais adiante, e ao redor, em um mar cristalino, como vidro, está repleto e cheio de todos os adoradores do Senhor. Há diante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. Primeiramente eu quero destacar aqui o lugar em que esses adoradores estão. Estão como que num mar de vidro, cristalino. Tire as sandálias dos seus pés, que o lugar que pisas é lugar santo, puro, limpo, cristalino. Não há impurezas, não há falhas e não há defeitos. É neste lugar que os adoradores do Senhor estão. Isso está diante do trono. Isso está no meio do trono. Isso está ao redor do trono. Por todos os lados. O grande aspecto distintivo desta sala do trono é a santidade e a pureza. Tal qual o rei é puro, aquele que está no trono é puro, também são assim os que lideram com ele e os seus súditos. Estes súditos são representados na figura de 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes também são registrados na profecia de Ezequiel, no capítulo 1, e também em Isaías, no capítulo 6. Alguns comentaristas entenderão estes 4 seres viventes como sendo, de fato, a figura de animais, que apontam para toda a criação, louvando ao Senhor. Outros vão dizer que são seres celestiais, que nada tem a ver com animais, que são apenas figuras angelicais, adorando ao Senhor. Mas há uma terceira interpretação possível, e esta é aquela da qual eu compartilho, de que é uma soma dos dois. Tudo aquilo criado pelo Senhor está agora diante do Senhor para lhe render culto e lhe adorar. Toda a criação, todo ser que tem fôlego, agora está diante do Senhor, pronto para adorar e bendizer ao Senhor. Representado na figura do leão, o maior de todos os animais selváticos. Na figura do novilho, de todos os que são domesticados, aquele que mais se submete. Na figura da águia, aquela que transita entre o céu e a terra. E talvez aqui sim, a figura dos seres angelicais, que atuam e estão em todo o tempo, terra e no céu diante de Deus. E na figura do homem, a coroa da criação. Fato é que a Bíblia nos diz que até mesmo a criação aguarda com grande expectativa o dia da sua redenção. Também ela vai render culto, louvor e glórias ao nosso Deus. São os adoradores do Senhor, prontos para bendizer o nome do Senhor. A última distinção que temos deste trono é
que este é um lugar de adoração e de louvor. O que estes seres estão a fazer? Eles louvam ao Senhor, eles adoram ao Senhor, eles bendizem o nome do Senhor e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Quando estes seres viventes começam a cantar, também os 24 anciãos prostram-se diante daquele que está no trono, se curvam diante do nosso Deus, de forma submissa. Esta adoração é rendida a Ele. Estamos em lugar santo, estamos diante de Deus. Cantemos, adoremos, nos humilhemos diante dEle. Vejam que estes agora, eles tiram as suas coroas, depositam as coroas diante do trono, dizendo: Senhor, nós reverenciamos a Ti, nós respeitamos o Senhor, nós nos submetemos ao Teu governo, nós abrimos mão do nosso reinado e tudo entregamos a Ti. E eles adoram: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. É um lugar de adoração. Uma adoração reverente. Uma adoração plenamente submissa e esvaziada de si, para ter Deus no centro, sendo louvado e adorado. É uma adoração que reconhece a grandeza do Senhor, a santidade do Senhor e o poder do Senhor. Irmãos, nós vimos aqui, no capítulo 4, a distinção do trono de Deus. E esta mensagem trouxe consolo à igreja. Quem vocês acham que está no trono? É Domiciano? Não. É algum governante destes dos homens que se corrompem, que massacram, que perseguem, que prejudicam o povo? Não. Quem está no trono é o nosso Deus, e Ele é distinto. Ele é puro, Ele é santo, mas ao mesmo tempo é o nosso Redentor. Este trono é distinto, que transmite graça. Enquanto o reino deste mundo é impiedoso, enquanto o reino deste mundo arrastava os cristãos para matá-los, enquanto os reinos deste mundo são injustos, cruéis, invertem a justiça, trocam os valores, o reino do nosso Deus não. É um reino de graça, de bondade, de misericórdia. Este trono do Senhor está cheio de bons ministros. Enquanto Roma estava pervertida em toda a sua estrutura, nós, os santos, reinamos com o Senhor. E aqueles que estão lá com o nosso Deus já foram purificados e estão vestidos de vestes brancas. Enquanto o reino deste mundo comete as injustiças com o povo do Senhor, nosso Deus tem reservado para todos aqueles que fazem o mal a sua ira e a sua justiça. Igreja, calma. Eles estão perseguindo, eles estão matando, eles estão tirando as propriedades de vocês, eles estão impedindo que vocês trabalhem e exerçam as suas funções, tal qual nós vimos nas igrejas, nas cartas às igrejas. Mas calma. Há para eles relâmpagos, trovões reservados. E eles não conseguirão fugir. Eles não conseguirão se esconder. Que a luz do Santo Espírito iluminará, e os acusará, e sondará até mesmo as coisas escondidas dos seus corações. Calma, igreja. Consolem-se, porque já há um povo dos seus, junto ao Senhor, adorando e bendizendo. Louvando e engrandecendo o Senhor. Mas volte os seus olhos mais uma vez para a Escritura. Voltemos ao versículo. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer
depois dessas coisas. Irmãos, nós estamos chegando em dias de eleição em nosso país. E há talvez em nosso coração um grande desespero por considerar quem serão aqueles que ocuparão os tronos da nossa nação. O mesmo desespero do coração daqueles crentes angustiados com Roma dominando e governando com todo tipo de crueldade e corrupção. E não há nada melhor do que depositarmos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa expectativa, não em reinos humanos, não em governantes humanos, mas no trono do nosso Deus, que tudo governa. Quem está no trono não é A, nem B, nem direita, nem esquerda. Quem governa todas as coisas é o Senhor nosso Deus. Quem está no trono soberanamente agindo e conduzindo a história é o Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você a fazer uma escolha preciosa. Escolher quem ocupará o trono da sua vida. Quem governará os seus dias. Se há um bom nome por quem nós devemos brigar para falar sobre alguém que governará sobre nós, deixa o nome de Deus, deixa o nome de Cristo Jesus. Se há alguém que você precisa eleger e ter como sendo Senhor sobre você, este alguém é o nosso Deus. Se há alguém perante quem você deve se prostrar, deve dedicar todos os seus empenhos e esforços, este alguém é o Senhor nosso Deus. Se há alguém que pode governar bem a minha e a sua vida, este é o Senhor nosso Deus. Mas tem uma questão muito importante. Só há um meio de nós estarmos diante deste Deus. Este meio é Cristo Jesus. João só vai para o céu por meio de Cristo. Cristo é a porta. Cristo é o caminho que aponta a direção. Ei, João, você vai entrar no céu. Essa porta que João vê é a voz do Cristo que ele fala. O que conduz João ao céu, o que deixa João diante da sala do trono, diante do supremo governante das nações, é Cristo Jesus e nenhum outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo Jesus. Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é o meio, e Cristo é o único que revela o futuro de todas as coisas. É Cristo Jesus. Se não for por meio de Jesus Cristo, você não chega para o céu. Cristo está convidando você a subir e ir. Você só fará isso se for por meio. Os seus méritos não te conduzirão. Nenhuma das suas obras te conduzirão ao céu. A sua igreja não é a graça de Deus. A sua igreja não é o meio para a salvação. O meio, a graça, a redenção é Cristo Jesus. A porta, o caminho, a verdade e a vida é Cristo Jesus. Você só vai ao Pai se for por meio dele. Você só ouvirá a voz, como uma trombeta a soar te convidando para entrar, se esta for a voz de Cristo. Que Cristo reine e governe a sua vida. E se isso ainda não é uma verdade para você, saiba que o que restará não é a glória de um trono, a bondade e o arco-íris da graça, mas é um trono que se assenta um juiz, relâmpagos e trovões, para julgar e expor os seus pecados. Mas há ainda um outro detalhe no texto. Quando nós olhamos a figura desses seres viventes, que representam todo o povo e toda a criação louvando ao Senhor, eles estão cheios de olhos, por dentro e por fora. E há uma curiosidade aqui. Quando nós lemos Isaías, que tem a visão da mesma sala do trono. Estes seres que estão ali,
têm asas, e 2 dessas asas cobrem os olhos, para que eles não contemplam a beleza de Deus. Mas aqui em Apocalipse é diferente. Estes seres estão cheios de olhos, por dentro e por fora, e nada cobre estes olhos. Eles agora contemplam toda a beleza, toda a grandeza e todo o esplendor. E o que acontece entre Isaías e Apocalipse? Um evento, uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para ser a porta e o meio para nós acessarmos e contemplarmos e vermos com os nossos olhos a beleza, a grandeza e o esplendor de Deus. Que Cristo esteja em sua vida para que os seus olhos contemplem a glória e a grandeza do Senhor. Em nome de Jesus.